No episódio de hoje falaremos daquela necessidade que a gente tem de ficar agradando o outro. E é muito importante a gente saber determinar o que é você agradar o outro por uma relação, porque você está a fim de fazer um bem para uma outra pessoa, ou o que é quase que uma obrigação que você se sente na necessidade de fazer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse episódio. Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai com Garra, onde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo, e acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. A coragem de não agradar uma pessoa. Isso é num grau de coragem absurda, porque quando você percebe que você está numa situação onde você tem que dizer um sim para se sentir pertencente, onde você tem que falar um sim para você se sentir parte do processo, para você se sentir suficientemente importante, é muito chato e é muito desgastante. E quando você fala assim, eu não farei mais isto para agradar. Eu, a partir de agora, vou botar os meus limites, porque para mim é importante, seja para a minha saúde mental, seja para a minha ansiedade, seja porque eu determinei que aquilo não faz parte da minha vida mais. E eu não quero mais dar um sim para aquilo. É de um grau de coragem absurdo. E eu acho que na minha vida, tenho certeza que na minha vida eu tive muito disso em muitos momentos. E quando eu converso com as pessoas, é muito legal perceber que as pessoas começam a ter isso também um pouco mais presente na vida delas. Agora mesmo, nós estávamos conversando aqui, preparando para esse episódio, e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estão aqui comigo no estúdio, e eles contando a história deles, o quanto que para eles foi importante começar a falar um não. O quanto que foi importante eles botarem limite para eles não terem que viver aquela necessidade, ou até para ensinar para uma pessoa o quanto que é importante ela se virar. Um dos casos aqui foi citado de que o pai de era sempre uma pessoa que precisava de ajuda financeira, emocional, por algumas razões. E todos os filhos sempre falaram sim, 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 sim. E o pai estava acostumado com aquela necessidade. E estava todo mundo querendo agradar, se sentir pertencente, se sentir parte do processo. E o pai não mudava. E até que eles começaram a tomar uma atitude diferente e falar assim, não, pai, dessa vez não vai dar. E o dessa vez não vai dar não é pela maldade, até conseguiria dar. Mas é porque ele precisava mudar a atitude dele, porque senão eternamente ia ficar aquele ciclo vicioso de se eu preciso, eu vou pedir e eu vou ter. A partir do momento que eles falaram, não, agora eu não consigo, o pai teve que começar a desenvolver uma outra forma de viver aquela situação. E foi muito gostoso escutar isso da família, percebendo o quanto que o pai se movimentou. E na minha família mesmo, eu mesmo, várias vezes, eu estou acostumado com sim, 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 me dão, e chega uma hora que aquilo não está mais disponível. Eu tive que mudar muitas vezes disso. Eu brinco que quando eu mudei para São Paulo, há 18 anos atrás, eu tinha um conforto que eu deixei de ter, que era estar sempre perto da minha família, estar sempre perto de amigos de muitos anos, de ter o conforto de ir para a casa deles para passar feriado, final de semana, ter toda essa liberdade de estar junto e ter todo esse carinho. Só que quando chegou aqui, eu comecei a não ter mais isto. E eu comecei a presenciar o quanto que aquele sim que eles me davam era confortável. E eu fui atrás de criar esta situação para amigos meus aqui de São Paulo, para poder construir isso também de uma forma gostosa. Só que eu comecei a perceber também que eu comecei a ser o centro de tudo e eu comecei a ficar com mais coisas do que eu queria. E chegou a determinado momento que eu falei assim, nossa gente, tá muito para mim. Eu comecei a falar, não vou fazer isso. Ou não, esse final de semana eu não quero isso. E as pessoas começaram a me julgar, as pessoas começaram a me colocar num lugar que eu não estava preparado para estar. E escutar perceber aquele distanciamento em decorrência aos meus nãos, me machucou muito. Muito, já me machucou muito. E para mim era importante, porque eu comecei a colocar meus limites. E muitos desses amigos meus começaram a não mais frequentar minha casa. Por quê? Porque começaram a criar outras prioridades. Eu já fui casado 2 vezes
no meu primeiro casamento, eu tive que botar alguns nãos depois de um ano de casado, porque eu sentia que o meu marido, naquele período, ele estava acomodado com uma situação e ele queria só estudar, ele queria passar em concurso público e eu estava dando todo o suporte e chegou em determinado momento que eu precisava que ele ajudasse mais. E quando eu comecei a falar assim, não consigo dar essa ajuda, a gente começou a perceber um distanciamento entre os dois objetivos e eu comecei a perceber uma mudança de atitude dele na relação. Não foi por isso, mas foi por outros motivos, a gente acabou separando. Mas eu tenho certeza absoluta que isso também acabou ajudando. E quando a gente começa a trabalhar com essa coragem de dar um não, e não é um não pelo não, tá? Não é um não pelo, agora eu vou ser chato, vou falar só não porque eu quero isso pra mim. Não, mas é um não contextualizado. A gente começa a perceber que a gente sempre tem medo de rejeição. A gente sempre tem medo de não estar perfeito aos olhos dos outros. A minha criação, eu sempre fui instigado a bater asa. E, ao mesmo tempo, meu pai era uma pessoa muito exigente. E esse bater asa vinha com toda essa responsabilidade que um jovem tem de querer agradar, de não querer não pertencer. E é muito engraçado porque se eu junto ali o tema de eu ser um homem gay, naquele período eu não era uma pessoa que ainda me assumia como gay, eu não tinha essa percepção ainda real na minha vida, a minha orientação ainda não era clara para mim. E junto com a perfeição, junto com a necessidade de agradar, isso tudo era muito pesado para mim. Eu me sentia quase que não o suficiente. E se sentir quase que não o suficiente é muito ruim. Porque você se sente quase que na obrigação de estar ali pertencendo a tudo que está disponível, fazendo tudo que seus amigos querem, tudo que sua família quer, tudo que acontecer, você tem que estar presente. Tem um pouco aí de FOMO, que é se sentir perdendo algo, e eu me sentia isso muito, e muitas crenças na minha vida de que eu tinha que agradar para pertencer. Tem uma história muito da minha infância, que a minha mãe sempre falava, minha mãe, meu pai, meus avós, mas principalmente a minha mãe, que eu converso muito com minha mãe sobre isso. Falo sobre a necessidade de eu agradar aos outros, que desde que eu era novinho, eu sempre abria a porta do elevador para as pessoas, eu sempre fui muito educado, mas eu sempre abria a porta para as pessoas, eu sempre tinha esse primeiro passo para agradar as pessoas. E depois de muita terapia, mais velho, eu fui percebendo que isso era quase que uma fuga minha, uma máscara que eu tinha para poder me sentir pertencendo. E me sentir pertencendo começou a me custar muito. Começou a me doer muito. E aí, com terapia, 2 casamentos, com muita necessidade de eu me observar, eu fui começando a priorizar, colocar limites, falar que aquilo para mim não funcionava mais. Toda mudança que eu sempre tive em mim, eu fui me colocando de uma forma diferente, fui me colocando num local onde eu respeitava os meus limites, para não me machucar. E respeitar os meus limites significa que eu vou dizer alguns nãos e eu vou dizer alguns novos sims, porque eu vou ter que preencher com outras coisas que me fazem bem. Eu vou ter que preencher com outras coisas que me fazem ser esse ser humano que agora é essa nova versão, com mais conhecimento, com mais alegria em algumas coisas, priorizando alguns temas. E toda vez que eu me vejo mudando, eu lembro muito do meu irmão, da minha cunhada. A minha cunhada, eu sempre admirei ela muito, porque ela sempre foi uma pessoa que sempre teve uma atitude muito correta de falar, isso para mim não funciona. E ela, por mais que ela é muito curiosa, ela sempre quer conhecer alguma coisa, quer aprender alguma coisa, e sempre quer ocupar o tempo dela de uma forma diferente, ajudando muito, fazendo caridade e tudo mais. Ela sempre foi uma pessoa que botou alguns limites, porque ela sempre deu prioridade para as virtudes que ela possui, sempre deu prioridade para uma saúde mental que ela prioriza e tudo mais. O meu irmão também nos últimos anos veio buscando isso, eu percebo isso também na minha irmã também buscando, e é muito legal você olhar para o lado e perceber as pessoas fazendo isso.
Meus amigos, muitos deles também começaram a criar prioridades e falar assim, não, isso para mim não é mais legal. Eu tive no final do ano agora uma experiência muito interessante. Eu fui para uma praia para passar o ano novo com uma turma e chegou lá. Eu não sabia que ia ter tantas festas igual teve. E eu estava super feliz de estar com meus amigos, meus amigos mais próximos. Nós estávamos pegando um hotel, nós pegamos um único hotel e a gente tinha lá o dia a dia muito gostoso, mas chegava à noite, quase todos os dias tinha uma festa. E eu não estava nesse mood, eu não queria tanta festa. Aí o que eu fazia? Eu ia com eles, ficava um pouco com eles e depois ia para o centrinho da cidade, ia ver outras coisas que estavam acontecendo na cidade. Acho que no primeiro ou segundo dia, um deles olhou para mim e falou assim, poxa Henrique, fica mais com a gente aqui nas festas, aproveita mais. E eu tive uma conversa muito madura com eles, falei assim, então, eu não quero isso, eu não quero essas festas todas. Eu quero mais ver a cultura local, ir para um restaurante à noite e comer num restaurante, mas não ter hora para sair e ficando. E todo dia eu tinha uma pessoa diferente, um amigo diferente, uma turma diferente comigo, que me fazia companhia. Eu estava com medo no início de que meus amigos achassem ruim. E depois que eu bati um papo com eles, eles falaram, não, pelo amor de Deus, fica livre. É tão legal você ter pessoas próximas de você que te entendem e que te respeitam e que te deixam ser o que você quer. Eu lembro que em determinado momento dessa viagem, um casal de amigos virou para mim numa manhã cedo e falou assim, se você quiser ir para aquela outra cidade que tem uma turma lá também, que lá vai ser um pouco mais tranquilo, vá, pega o carro e vai. Depois a gente se encontra para ir embora, para voltar para São Paulo. Gente, por Deus, é muito gostoso conviver. Eu acabei não indo para a viagem, acabei não voltando para aquela outra cidade que a gente estava antes, eu acabei ficando com eles, mas eu comecei a ter a liberdade de poder fazer outras coisas dentro da viagem que a gente estava predispondo a fazer. E por Deus, eu me senti tão mais confortável com eles e tão mais eu, Henrique Bosco, e tão mais livre, que eu fiquei e aproveitei muito. Muito, muito, muito mesmo. Foi até um dia no forró da cidade que só as pessoas que são da cidade, os nativos, vão. E eu adorei, porque eu passei 2 horas dançando forró, uma coisa que eu adoro, mega me divertindo. E não me senti com consciência pesada, me senti super bem. E no outro dia, quando eu encontrei meus amigos, eles estavam super curiosos para saber o que eu tinha feito, porque eu mandei uma mensagem para eles dizendo que eu estava no forró, mandei um vídeo. E eles começaram a fazer essa parte dessa viagem também comigo, porque eu falei assim, eu conheci um tal lugar, vamos nesse lugar, ou esse restaurante, vamos nesse lugar, e eles começaram também a frequentar comigo um pouco. E quando eu percebi que o meu não foi muito mais saudável para mim, isso me fez muito bem. Quando eu olho para a minha jornada dos últimos 5 anos, principalmente, todos os nãos que eu dei, a opção de dar aquele não para alguns momentos, para ter um sim, foi muito mais saudável para minha cabeça, foi muito mais saudável para o meu corpo, para minha mente. Existe um ditado, eu não sei falar exatamente o que é, mas eu já escutei uma frase que é mais ou menos assim: toda a opção que você dá, ela carrega uma dor. Então, se eu opto para dar um sim para algo, ou dar um não para algo, eu vou sofrer naquele momento. Por exemplo, os meus amigos me chamam para ir para uma balada. Estou falando um assunto aleatório, tá, gente? Me chamam para ir para uma balada. E eu não quero, eu quero ficar em casa. Eu não quero sair. Eu quero ficar em casa. No outro dia eu quero acordar, correr, sei lá, fazer qualquer coisa, ir para um parque. E o não para aquele meu amigo, naquela hora, vai ser duro, porque eles querem que eu vá e tudo mais. Só que o sim que eu dei para mim, para ficar em casa e acordar cedo no outro dia, foi muito melhor. Mas às vezes, o não que eu vou me dar e acabar indo para balada, porque, sei lá, vai ter uma turma que está indo, o pessoal de fora, por alguma razão, pode ser também bom para mim, porque eu vou vivenciar aquilo que eu não estava esperando. E talvez eu veja pessoas diferentes, talvez eu conheça amigos diferentes, talvez eu vá viver momentos que eu não estava tão predisposto e acabei gostando. Só que na hora que eu olho na média, na hora que eu olho os meus sims e os meus nãos que eu dou,
Eu falo que eu cada vez mais observo para o que a minha intuição, o que o meu desejo tem realmente gritado. E eu tenho percebido que eu tenho ficado mais feliz com isto. Uma dica que eu dou não se distancie dos amigos, não se distancie e se coloque num conforto o tempo inteiro. Obviamente a gente tem que se instigar a também fazer parte, e às vezes isso vai contra a gente preferir ficar em casa dormindo lá no colchão, sei lá, assistindo um filme, uma série, no conforto da nossa casa, ou numa viagem que a gente vai ficar muito mais confortável e não vai ter outros desafios. Para a gente não fazer só aquilo que a gente quer, mas também observar o quanto que é importante estar dentro de uma sociedade, o quanto que é importante a gente ver que existem outras pessoas que também querem outras coisas e a gente também faz parte daquilo. Então, saber dosar o não, o sim, é muito importante. É muito importante para saúde mental, para sua relação com as pessoas, para o amadurecimento da relação que você tem com as pessoas. Isso é muito importante. Bom, no episódio de hoje eu quis falar um pouquinho sobre essa coragem de dizer um não, mas também ter a qualidade de saber a dosagem correta. O que você falou não aqui que você se arrependeu depois? Conta aqui pra gente. Divide comigo o não que você deu e depois você falou assim, eu devia ter feito. Eu também queria escutar esse outro lado de vocês. Manda aqui pra gente. E se gostarem, e se isso aqui, essa conversa, se conectou com alguma coisa da sua vida, curte, compartilha, manda para alguém, escutar isso também que você escutou, para ver se ajuda ela também. Talvez aquela pessoa que está dando muito não ou muito sim, faz aquela pessoa olhar por um outro prisma tudo que ela está vivendo. Agradeço muito que vocês estão me acompanhando e mais uma vez, muito obrigado por escutarem o Vai com Garra. Eu faço com muito amor tudo isso aqui e escolho muitos temas que nós vamos debater aqui. A participação de vocês é muito importante, então se puderem comentar, vai ajudar muito para o meu amadurecimento das próximas falas e tudo mais. Muito obrigado por vocês me escutarem e até a próxima.